Continuando, então, os exercícios. Calcule o valor de x para que o determinante seja igual a 8. Então, ele está dizendo assim, olha, eu te passo aqui uma matriz e o determinante dessa matriz vai ser igual a 8. Mas para que o determinante seja igual a 8, qual deve ser o valor do x? Então, qual é o númerozinho que eu devo substituir o x para que o determinante seja 8? Certinho, em cima. O que você vai fazer? Como é de ordem 2 essa matriz, o determinante você multiplica os elementos da diagonal principal menos, depois faz a volta, multiplica os elementos da diagonal secundária. Faça isso. X vezes x menos 2. Você deve multiplicar o x pelo x e o x também pelo menos 2. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Você vai, menos, depois você volta. Volte multiplicando os elementos da diagonal secundária. Menos 3 vezes x dá menos 3x. É só multiplicar. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. É igual a 8. Qual deve ser o valor do x para que o determinante seja 8? Nós temos x ao quadrado menos 2x, apenas repetir. Tem o menos da volta. Faça joguinho de sinal com quem está dentro do parênteses. Menos vezes menos, mais 3x. De novo, menos vezes menos, mais 6. É igual a 8. Então, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 3x são semelhantes. Ambos têm x, você pode fazer o cálculo. 3x menos 2x dá 1x. Basta escrever x. Aqui eu tenho 6. Esse 8 irá ao primeiro membro, menos 8. É igual. Como eu passei o 8 para o primeiro membro, nós temos a igualdade 0. Não sobrou ninguém no segundo membro, né? Então, repito, x ao quadrado mais x. Veja que 6 menos 8 dá menos 2. Você me deve 8 e só pagou 6. Fica devendo 2. Igual a 0. Espera aí, nós estudamos com o outro professor equações do segundo grau no semestre passado. E como é que vocês resolviam com outro professor equação do segundo grau? Veja o expoente 2. Temos uma equação quadrática. Você resolvia assim com outro professor. Vocês determinavam o valor de A, B e C. Quem é A? É o coeficiente do x ao quadrado, lá no primeiro. É o valor que multiplica o x ao quadrado. Se não tem, é 1. Qual é o valor do coeficiente B? É o valorzinho que está multiplicando x. Não temos? Também é 1. E o valor C, chamado de termo independente pelo professor do primeiro ano, é menos 2. E aí você deve se lembrar da formulazinha de delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, siga a fórmula como se fosse uma receitinha de bolo. B ao quadrado, veja que o valor de B é 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes A, o valor de A é 1, vezes o valor de C, veja que é menos 2. Então, delta é igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8.
O delta deu 9. O professor do primeiro ano explicou para vocês, no semestre passado, sempre que o delta é um número positivo, nós encontramos duas soluções diferentes, duas raízes reais diferentes. Vamos ver como? Veja se vocês se lembram da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vocês estudaram essa formulazinha no semestre passado com o professor. X é igual a... Aí o professor do primeiro dizia para vocês, menos B. O valor de B é 1. Devido ao menos da fórmula de Bhaskara, vai dar menos 1. Mais ou menos, raiz de delta, o delta deu 9, então raiz de 9. Sobre 2 vezes A. A vale 1, é só substituição. Então, nós temos que x é igual a menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 9 é 3. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a... tem o sinalzinho positivo e o sinalzinho negativo lá no meio. Então, vou calcular dois valores, eu vou chamar esse de x' e o outro de x duas linhas, que provavelmente foi o que o professor do primeiro ano fez. O x' é quando você trabalha o sinal positivo lá no meio, costuma ser. Então, menos 1 mais 3 sobre 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. Pronto, achei o primeiro valor de x, vamos para o segundo. O x duas linhas é quando você trabalhava lá no primeiro ano, sinalzinho negativo lá no meio. Vai dar menos 1, menos 3 sobre 2. Menos 1, menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Sabe o que significa esse resultado? 1 e menos 2, esse conjunto solução, significa que se você substituir o x por 1, ou se você substituir o x por menos 2, aqui no nosso determinante, substitua na nossa matriz o x por 1, ou substitua o x por menos 2, o determinante vai dar 8 em cima, 8 certinho. Vamos ver se isso é verdade? Vamos tirar uma prova que você não precisa fazer, é só para a gente conferir. Eu achei o valor do x valendo 1, então se eu substituir o x por 1, vamos ver? X vale 1. Aqui eu tenho menos 3, né? Só copio. Aqui está escrito x mais 2. Então eu vou fazer 1 mais 2, dá 3. Aqui está escrito x menos 2. Então eu vou fazer 1 menos 2, dá menos 1. Será que esse determinante vai dar 8 em cima mesmo? Vamos ver. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Multipliquei os elementos da diagonal principal, menos, agora eu faço a volta, multiplico os elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Vamos ver? Menos 1, fazendo o joguinho de sinal, menos vezes menos mais 9. Olha aí. 9 menos 1 dá 8 em cima. Então tá certo. Se eu substituir o x por 1, ou se eu substituir o x por menos 2, então esse determinante realmente dará 8. Prontinho. Fizemos então um exercício interessante que você trabalha determinantes e equações do segundo grau. É bom que vocês relembram a aula de outro professor lá no primeiro ano. Prontinho? Então, faça as anotações, treine o exercício, que vai te ajudar a responder as questões. Valendo nota, obrigado.
Vamos para mais uma. É semelhante ao anterior, olha a pergunta. Calcule o valor de x para que o determinante seja igual a 6. Ele está falando que quer saber qual é o númerozinho que eu devo jogar para o x para que o determinante dessa matriz seja igual a 6. Então, eu vou igualar o determinante a 6. Já que ele quer que o determinante seja 6, mas espera aí, como é que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 3? Nos vídeos anteriores dessa semana, eu falei para vocês aplicar a regrinha de Sarri. Você copia a matriz 1, 2 e x na primeira linha, menos 1, x e x mais 1 na segunda, 3, 2 e x na terceira linha. Copiou a matriz, aí a regrinha de Sarri fala, repete as duas primeiras colunas. São elas 1, menos 1 e 3, 2, x e 2. Ele falou no exercício que o determinante vai ser igual a 6, então você tem que igualar 6. Qual é o valor do x para que o determinante dê 6? Vamos ver? Multiplica os elementos da diagonal principal. 1 vezes x dá x, x vezes x dá x ao quadrado. Continue multiplicando as diagonais. Agora, paralela à principal, vamos fazer 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes x dá 6x, não tem sinal, é positivo. E 6 vezes 1, 6, não tem sinal, é positivo. Continue, você vai ligar os elementos de 3 em 3 e só multiplicar. X vezes menos 1 é menos x, vezes 2 é menos 2x. Primeiro você vai, menos, este menos é o menos da volta, sempre haverá. Agora vamos voltar. Faz a volta. Multiplica de 3 em 3. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes x é menos 2x. Multiplique de 3 em 3. 1 vezes x mais 1 é o próprio x mais 1. X mais 1 vezes 2. Olha como é que você faz. 2 vezes x dá 2x, não tem sinal, é positivo. E 2 vezes 1 é 2, não tem sinal, é positivo. Faz a multiplicação do 2 pelo x e também pelo 1. Agora multiplica mais uma diagonal. Voltando, x vezes x dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes 3 dá mais 3x ao quadrado. É igual a 6. Agora vamos trabalhar aqui. Eu vou repetir o x ao quadrado e perceba que eu tenho 6x menos 2x. 6x menos 2x dá 4x mais 4x. Repete o mais 6, que não tem letra, não tem x. Aqui eu vou fazer a repetição do sinalzinho negativo da volta e resolver o que for possível dentro do parênteses. Aqui eu tenho 2x e menos 2x. Você deve 2x, menos 2x e pagou 2x, zerou. Aí você repete o 2, que não tem a variável x, repete, mais 3x ao quadrado, repete também, fecha o parênteses, igual a 6. Então, eu tenho x ao quadrado, eu só posso fazer continha com outro que tenha quadrado, semelhante a ele. Mais 4x, mais 6. Eu vou fazer joguinho de sinal, sinalzinho negativo lá fora, troca o sinal de quem está lá dentro. Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos.
troco o sinal de quem está lá dentro. É igual a 6. Veja que aqui eu tenho x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Os dois têm quadrado, então pode fazer a continha dos dois. X ao quadrado menos 3x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Mais 4x, repete. Veja que aqui está escrito 6 menos 2, dá 4, né? Esse 6 irá ao primeiro membro, menos 6, para se juntar à turma. Como ele veio para o primeiro membro, eu igualo a 0, não sobra nada no segundo membro. Então, eu tenho menos 2x ao quadrado, mais 4x, e veja que 4 menos 6... 4 menos 6 dá menos 2, igual a 0. Aí o professor que trabalhou com vocês no primeiro ano falava, vocês têm aqui uma equação de segundo grau, você tem o valor de A, B e C. O valor de A, quem acompanha o x ao quadrado, é menos 2. O valor de B é quem acompanha o x, vale 4. E o valor de C é menos 2. E o professor do primeiro ano explicou delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é B ao quadrado, o valor de B é 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos 2. Então, delta é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16 é 0. E o professor do primeiro ano dizia: sempre que o delta é 0, significa que você encontra duas soluções iguais. Joga a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês devem ter feito isso no primeiro ano. X é igual a menos b. Veja o valor de b, é 4. Devido ao menos da fórmula, dá menos 4. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 0, que é 0 mesmo, né? Sobre 2 vezes A, o valor de A é menos 2. Então, eu tenho x é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. Não precisa nem colocar esse 0 aí. Sobre 2 vezes menos 2 é menos 4. Como eu não preciso somar e subtrair com 0, fica só menos 4 dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais, e 4 dividido por 4 dá 1. Esse daqui é o resultado 1, e significa o que nessa conta toda, o resultado 1? Significa que se você voltar lá na perguntinha, você vai poder substituir o x por 1. E ao substituir o x por 1, o determinante vai dar 6 em cima. É o valor que eu deveria ter jogado para o x que faria o determinante dar 6. Então, volte o vídeo, faça as anotações e estude essa questão, que envolve a matéria do primeiro ano, que vocês estudaram com outro professor. E acabamos precisando aqui em determinantes. Obrigado, até mais.